Programa Mulher Mais. Apoio Cultural. Supermercado Avenida. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Vendas e manutenção em ar-condicionado. FC Informática. Conectando você com o mundo. Mais tintas. Dando mais cor à sua vida. Boa noite para você. Aqui estamos de volta, com mais um programa Mulher Mais, como acontece toda terça e toda quinta, em 2 edições, às 18 horas e às 20 horas. Estamos sempre aqui trazendo informações para você, conversando com gente bacana. E falando em gente bacana, estamos recebendo aqui a Carla Valéria. Boa noite, Carla. Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso programa. É sempre um prazer muito grande recebê-la aqui com a gente, viu, Carla? Obrigada, Irani. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse programa que é tão importante para os piraporenses. E hoje a Carla Valéria está vereadora, mas continua na área social também. Ela sempre muito ativa, sempre movimentando, a nossa cidade, participando aí de ações para tirar os jovens do mundo das drogas, Carlinha? Isso é muito importante. Toda a intimidade. Carlinha, vocês perceberam? Obrigada. Carla Valéria, a gente sabe desse trabalho seu ferrenho que toda a vida, você desempenhou esses movimentos de ação social para tirar a nossa juventude desse, digamos assim, da margem de risco, Quais são as ações que vocês agora estão promovendo para dar continuidade a todos esses trabalhos seus? Eu entendo que essa oportunidade de ter essa vivência dentro da área da assistência social e também agora a oportunidade, que foi me dada de estar no legislativo, isso é muito importante porque a gente precisa também alinhavar algumas leis municipais e que realmente possa garantir essas políticas públicas necessárias, principalmente em relação à questão da adolescência e da juventude, como você colocou, nós estamos trabalhando para que Pirapora consiga novamente o selo do Unicef e o programa Prefeito Amigo da Criança também, para que referendar o trabalho que o prefeito Léo Silveira vem fazendo em Pirapora, principalmente em prol da infância e da juventude, e principalmente em relação à adolescência, algumas atividades, ações novas estão sendo feitas, como incentivo ao NUCA, que é o Núcleo de Participação dos Adolescentes, incentivando o protagonismo juvenil. Uma outra questão que está sendo discutida em todo o país é a questão da discussão em relação à questão da maioridade penal. Então, você falando isso aí, Carla, muitas pessoas estão contra. Sim. O que a Carla Valéria, como assistente social e como vereadora, pensa sobre essa lei que eles estão querendo implantar aí? Eu tive a oportunidade, semana passada, participar junto com a doutora Daniele Ioma, que ela é promotora regional da infância e adolescência aqui do Norte de Minas, e é muito claro tudo que foi colocado nesse seminário, e é a concepção que eu já tinha e vim referendar a importância que os brasileiros e as brasileiras precisam ter em relação a não punição do adolescente, mas sim a responsabilização desse adolescente. E no entendimento, o Brasil ele tem um estatuto que é uma lei que vem referendar tanto o direito quanto a responsabilização do adolescente. O que nós precisamos no Brasil é justamente colocar em prática o que o estatuto coloca em relação à responsabilização. Hoje eu conversei com o superintendente de medidas socioeducativas de internação do Estado de Minas Gerais, na Secretaria de Defesa Social, Bernardino. Tive a oportunidade de aprender mais um pouco com ele e observar o quanto que nós precisamos caminhar para melhorar hoje e ampliar o número de vagas de internação. Não é que o adolescente ele não está sendo responsabilizado. O que está faltando é ampliar essas políticas públicas de atendimento em relação à segurança pública. Nós temos realmente muito processo, adolescentes que precisam ser responsabilizados, intensificar as medidas em meio aberto, melhorar também o poder judiciário, que nós temos poucas quantidades de juízes na comarca. Eu estive em Curvelo semana passada, Curvelo tem 5 juízes. Pirapora hoje só tem um juiz com possibilidade de chegar mais um até o meio do ano. E por que aqui sempre nós tivemos esse problema na área judicial, que juízes aqui
são sempre escassos? Nós precisamos, precisa que as autoridades trabalhem muito isso com o Tribunal de Justiça, no sentido de que a gente possa conseguir manter esses juízes mais frequentes, sabendo que necessita da rotatividade, que isso é necessário, mas que não seja tão frequente igual está sendo ultimamente, né? E também uma luta da rede de atendimento à infância e adolescência, que é um grande desejo nosso, é que tenha um juiz específico para a vara da infância. Porque se nós tivermos hoje já temos uma rede de atendimento muito boa em Pirapora, mas se a gente tiver um promotor específico, uma defensoria funcionando, que é uma defensoria de Pirapora, hoje é muito boa, funciona adequadamente, mas se a gente tiver um juiz específico para a infância, nós vamos avançar muito mais, os processos vão ser mais rápidos, os adolescentes vão ser responsabilizados, mas ao mesmo tempo seus direitos vão ser garantidos. Então eu penso que uma meta importante para a comarca de Pirapora, que tem que ser articulado junto ao Tribunal de Justiça, e também, politicamente, isso para ser impulsionado, é garantir uma vara específica para a infância e adolescência em Pirapora. Você falou uma coisa muito interessante aí, que nós vamos fazer um pequeno intervalo, e quando a gente voltar, eu gostaria que você nos explicasse melhor. É sobre a não punição, mas sim a responsabilização. No próximo bloco, a Carla vai explicar para nós a diferença de uma coisa com a outra, né? Para você que está nos assistindo, compreender melhor como que funciona essa lei aí da maioridade penal e o que isso significa. E nós vamos encerrar aqui esse primeiro bloco trazendo para você o direito de morar bem. A gente volta daqui a pouquinho. Pois é, você aprendeu aí uma receita deliciosa, você também vai aprender algo mais aqui com a Carla Valéria, porque no primeiro bloco ela falava para nós sobre a pena e a responsabilidade. Qual a diferença de um com o outro, Carla? Bom, nós entendemos que o adolescente, na verdade, o estatuto da criança e adolescente, ele é bem claro em relação à questão da responsabilização, né? Quando ele comete algum ato infracional, ele pode cumprir uma medida socioeducativa em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, ou ele pode, dependendo da gravidade, né, do ato infracional, uma semi-liberdade, uma internação ou ato de reparar o dano. Então, o que precisa, na verdade, é que essas medidas funcionem no Brasil. Pirapora, hoje, nós temos aí a medidas meio aberta e funciona muito bem com a equipe do CRES, a excelente equipe que trabalha aí, que hoje está na coordenação aí da Usana, junto com o Jacirano dentro da secretaria e o vereador Quequé. E a gente vê que esse trabalho em Pirapora em relação à responsabilização, ele funciona. Nós temos um centro socioeducativo que foi construído pela própria comunidade, teve a cogestão do município e que hoje o Estado assume completamente, mas não são vagas só para Pirapora. Nós temos hoje um número aproximado de quase 50% de vagas de excedentes, né? E além do número que já poderia suportar, então já está excedendo esses números. Porque Pirapora tem também a internação de 45 dias, né? Que é a provisória. Então, nós temos a internação provisória, mas não temos uma estrutura física que é necessária e dentro do que o SINASE estabelece. Após esses 45 que o adolescente fica ali, que o jovem fica ali, ele volta para a rua? É no ato do flagrante ou na questão da gravidade do ato infracional, o juiz pode determinar os 45 dias de internação, que é o tempo que o processo, que ele vai ser ouvido, que vai ser verificado, e ali a medida pode ser progredida tanto para a internação quanto para o meio aberto. E, né? A partir desses 45 dias ele volta para a rua, eles têm consciência de que o que eles fez foi errado ou eles voltam a cometer esses atos infracionais? Existe ainda um grande número de reincidência, né? Principalmente hoje em Pirapora a gente vê uma situação de porte de armas, né? Infelizmente, apesar de toda a política do desarmamento, ainda a gente vê que não é só em Pirapora, mas em todo o Brasil, há ainda a questão do envolvimento da corrupção de menores que são usados por adultos. E é incrível nesse como sentido. que hoje, para se conseguir uma arma no mercado, é fácil demais, né? Infelizmente, a gente observa que a questão do porte de armas ainda é muito comum, né? Que precisa o Brasil ainda trabalhar mais nesse sentido em relação a essa questão da segurança pública e também as medidas serem intensificadas
e o acompanhamento ser mais, e a oportunidade, né? Nós vimos, né, nesse encontro em Montes Claros, os jovens que conseguiram sair do mundo do crime foram aqueles que conseguiram ter oportunidade de trabalho. Então é preciso de rever essa política no Brasil, de o trabalho do adolescente associado ao estudo. E uma outra questão muito importante, que foi até uma tese minha quando eu fiz o meu curso de serviço social, é a questão do ato infracional ligado à evasão escolar, porque esses adolescentes, 90% deles estão fora da escola, e eles evadiram da escola. O que foi feito para garantir o retorno desse adolescente à escola? Isso é uma responsabilidade de todos nós, toda a rede de atendimento. São fatores que imediatamente provocam que adolescente, são fatores que são negativos e contribuem para o adolescente ele reincidir no ato infracional também. O adolescente que está fora da escola, ele já é um sinal vermelho. Esse adolescente, consequentemente... Já era dos pais ficarem em alerta, né? E é preciso também que a comunidade escolar ela se una nesse sentido com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, para que garanta a permanência e o sucesso desse adolescente na escola. A saída de tudo no Brasil hoje eu vejo que é o investimento na educação. Muito a educação mais do que é a oportunidade. Muito mais do que no sistema prisional, né? Porque Com a gente certeza. vê que são construídos penitenciárias, centros de detenção e outras coisas mais. Mas a gente não vê falar que o investimento na área de educação superou o que foi investido na área da carceragem. Então, muitas vezes, como a Carla frisou, a educação é muito mais importante do que a punição. E também, nós vamos encerrar esse bloco aqui trazendo para você o nosso Minuto Saúde, um remédio milagroso que combate muitos males e supernatural. Veja só como funciona. Estamos aqui de volta com o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com Carla Valéria, né, que hoje está vereadora, batalhadora na área da assistência social. E falando em assistência social, né, Carla? Está vindo aí mais uma eleição do Conselho Tutelar. Como que está funcionando essa eleição esse ano? Então, a eleição do Conselho Tutelar ela é conduzida pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e esse ano nós temos um diferencial em todo o Brasil, que é a eleição unificada. O que significa isso? No dia 4 de outubro de 2015, esse ano, todo o Brasil vai votar no mesmo dia para conselheiro tutelar. Olha, diferente. Essa é a maior então. novidade. Não sabia disso, viu, gente? Essa é a maior novidade, porque houve alteração no Estatuto da Criança e Adolescente. O Conselho Nacional de Justiça ele concedeu, né, nesse sentido que a reorganização dos conselhos tutelares, e com essa eleição unificada no mesmo dia em todo o país, nós vamos ter maior participação da mídia, da sociedade, e a gente vem aqui, né, com todas essas questões que a gente vem falar em relação em prol da garantia do direito da criança e adolescente, de sua responsabilização, colocar a responsabilidade para a sociedade no sentido de que ele possa contribuir na eleição do Conselho Tutelar, nos ajudando a escolher candidatos e nos ajudando a eleger candidatos que tenham o perfil de ser conselheiros tutelares. Porque o conselheiro tutelar, ele é o guardião do direito e da defesa da criança e do adolescente, e nós precisamos, já avançamos muito em Pirapora, temos um conselho tutelar muito bem equipado, com condições de trabalho dignas, tanto estrutura física como na remuneração, e tem condições de transporte. Então nós avançamos muito nessa administração em relação à valorização do Conselho Tutelar, que tem também uma remuneração boa, considerável em relação à sua função e a evolução também das suas atribuições, e precisamos do apoio da sociedade, porque até o dia 27, né, agora de maio desse mês, é o último dia para inscrição dos candidatos a conselheiro tutelar. E precisamos da sociedade também possa sensibilizar de incentivar candidatos, apoiar esses bons candidatos e ajudar a eleger no dia 4 de outubro. E o que uma pessoa... o seu voto, a sua contribuição e também. O que a pessoa precisa ter ou fazer para se candidatar a conselheiro tutelar? Então, cada município ele tem a característica de acordo com a lei municipal. Então, a Lei Municipal de Pirapora, o diferencial, além que o Estatuto diz que é ter mais de 21 anos, ter reconhecida idoneidade moral, que tem que ser comprovada através de antecedentes, tanto da Polícia Civil quanto do Poder Judiciário, e residir no município mais de 2 anos.
E o diferencial que nós temos em Pirapora é que na nossa lei municipal, que foi um avanço que nós tivemos, o conselheiro ele possui habilitação para automóvel, né? Então a habilitação ela é importante porque o conselheiro ele atua nos plantões, ele precisa locomover, então o veículo do conselho tutelar durante o horário de plantão ele fica com o conselheiro tutelar. Então é importante que esse conselheiro ele tenha uma habilitação para ele poder dirigir o carro do conselho tutelar e conduzir, ser conduzido e conduzir também pessoas, né, famílias, quando for necessário para o atendimento, tá? Carla, a gente falava anteriormente sobre o envolvimento dos jovens, né, no mundo do crime, a facilidade com que eles têm para portarem armas de fogo, o envolvimento deles no tráfico. Muita gente que está nos assistindo neste momento conhece ou tem alguém na família que tem envolvimento com drogas. As pessoas que querem tirar esse jovem desse mundo, como que elas devem fazer, Carla? Graças a Deus a gente tem evoluído muito nesse sentido, né? Porque a família está começando a despertar a importância de admitir mais cedo o uso indevido de álcool, crack e outras drogas. E a gente já tem casos não só de adolescentes, mas já comprovado de criança também, que já faz uso de drogas. E o que a gente coloca à disposição, que nós somos privilegiados de ter em Pirapora hoje, é o SEAD, né, que é onde eu trabalho hoje, que sou técnico de referência lá junto com os colegas de trabalho, que é a porta de entrada para o acolhimento. A partir desse acolhimento que é feito, o técnico que recebe, que faz o acolhimento, ele vai encaminhar para o atendimento dentro da rede. Quem vai dizer se ele necessita realmente do tratamento é a equipe do CAPS. Então, certo. O CAPS infantil, ele no caso do adolescente, que é muito bem equipado, o CAPS infantil, ele acolhe, ele recebe esse adolescente e faz o procedimento. Se o psiquiatra entender que ele deve ir para um tratamento que não é só ambulatorial, que pode ser uma clínica ou numa comunidade terapêutica ou num grupo de convivência, o psiquiatra que vai detectar isso e vai encaminhar isso em relatório, aí é feito os encaminhamentos para tratamento. Nós temos um grande privilégio em Pirapora, que o COMAD e o CONCEP articularam muito bem aí o ano passado e nós conseguimos conquistar 50 vagas para tratamento em comunidade terapêutica através do programa Aliança pela Vida, que é financiado pelo Estado de Minas Gerais. Então, o SEAD também é essa porta de entrada, junto com a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde, a qual eu quero ressaltar aqui o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que dá toda a condição do usuário do serviço fazer um atendimento médico, odontológico, ambulatorial, e que é com esses exames que é a porta de entrada para o tratamento dele dentro da rede pública do Estado de Minas Gerais. Quando você falou aí desses atendimentos médicos, a gente observa o seguinte, que as pessoas que são usuárias de crack, é incrível como os dentes deles caem tanto. É por isso o atendimento odontológico anterior ao tratamento ele é importante. Para restabelecer a autoestima da pessoa, né? Porque a pessoa fica magricela, definhada, com os dentes todos, eles perdem os dentes, que é uma coisa incrível, como o crack consome, né, a família, consome a saúde da pessoa, e é um vício, gente, que, nossa, só mesmo quem tem na família que pode entender uma situação dessa, porque muito mais do que criticar é ajudar, né, Carla? Nós temos aí casos comprovados que com 30 dias de tratamento ele já se transforma. A pele já é uma outra pele, porque a pele fica muito ressecada, né? O físico fica com aquele rosto chupado, né? Muito magro. Então, assim, é visível alguns casos, a maioria dos casos. Com 30 dias as pessoas já estão se transformando, mas essa transformação maior precisa ser por dentro. Então, é por isso que ele precisa de ter esse acolhimento, afastar o convívio da sociedade durante um tempo que ele vai fazer esse tratamento, para ele se cuidar, para ele cuidar de sua espiritualidade, cuidar do corpo e da mente e fortalecer o vínculo familiar para ele estar mais preparado para retornar. Quando você fala isso aí, fortalecer o vínculo familiar é muito interessante, porque muitos jovens vai para o atendimento, vai para o tratamento
e quando volta reincide porque a família não está estruturada para dar esse apoio. Exatamente. Junto com esse jovem que vocês tentam tirar desse mundo das drogas, também tem um acompanhamento familiar para a família dar esse suporte fora? Tem, o SEAD, ele é esse lugar, porque o SEAD... Ali ele abraça a família e abraça o usuário. O usuário, porque além dele fazer o acolhimento do indivíduo, ele faz o acompanhamento familiar através dos grupos de convivência. Nós estudamos através do movimento de terapia comunitária de Minas Gerais, implantamos em Pirapora a terapia comunitária integrativa. Eu sou uma das terapeutas lá do SEAD, Maria Marley, doutora Nálvia Gracione, que são colaboradoras. Então, a terapia comunitária integrativa é uma das metodologias que a gente utiliza, que tem transformado a vida dessas pessoas e de nós mesmos. O grupo de convivência também do amor exigente, que é onde estuda os 12 princípios dos valores éticos e familiares, onde principalmente nós, enquanto mães e família, aprendemos a lidar com o comportamento inadequado e enfrentar isso com mais naturalidade e com perseverança. E a partir do momento que a família participa desses grupos, ela se fortalece, ela tem mais aceitação e ela busca estar mais próximo do indivíduo, porque ela começa a compreender melhor porque que ele foi buscar recurso na droga. Então a gente vê que o afeto ele é fundamental, o amor exigente ele é isso, ele trabalha 12 princípios, o último dele é o amor, porque a gente precisa compreender os 11 princípios para chegar no que é tudo na vida da gente, né? Porque nós somos seres humanos e precisamos de afeto para viver todos os dias. Com certeza, Carla, e eu quero parabenizar você, tá? Obrigada. Por todos esses trabalhos que você desenvolve. Quero agradecer a sua vinda aqui. A Carla é uma mulher que a agenda dela é super lotada, mas graças a Deus ela consegue um tempinho para vir aqui passar todas essas informações para você. Muito obrigada, viu, Carla? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, colocar à disposição, né, de você, da comunidade. Quero aproveitar esse tempo que eu estiver no Legislativo e deixar minha contribuição aí também. Já apresentei um projeto agora que foi a Semana do Bebê, que é garantir o direito também à primeira infância, cuidar da primeira infância para garantir o futuro do adulto amanhã. E conto também com o apoio de vocês, até nas sugestões também de requerimentos, e continuamos à disposição da sociedade piraporense, porque nós amamos Pirapora e precisamos continuar cuidando de Pirapora. Parabéns por todos esses trabalhos desenvolvidos. E muitíssimo obrigada a você em casa por esse carinho, por essa audiência. Estaremos aqui de volta com o próximo programa Mulher Mais. Fique com Deus e até lá. Programa Mulher Mais. Apoio cultural. Supermercado Avenida. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Vendas e manutenção em ar-condicionado. FC Informática. Conectando você com o mundo. Mais tintas, dando mais cor à sua vida.